E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato, Eu sou o Ricardo. e hoje a gente tá aqui pra mais um Vale Seu Tempo. Olha, hoje pediram vamos falar bastante esse. de um anime que pediram muito. Já apareceu aqui no canal numa outra lista. E desde então, nunca mais tive em paz. Nunca mais estivemos em paz, todo mundo pediu pra fazer. Indicaram muito e eu quero já agradecer quem indicou. Sim, que é um puta anime, mano. Parasite, vamos para a crítica. Quem criou essa história foi o Hitoshi Iwaki, entre 1998 e 1999, que foi quando foi publicado o mangá, originalmente. Em 2014 a 2015 foi publicado o anime. Tem outras adaptações também pra filme, mas não vamos falar sobre elas. Antes de falar da história, eu quero lembrar pra vocês que a gente tem Instagram. Olha. Segue a gente lá, Renato_PC, Rodolfo_PC, que é o nosso editor, e principalmente... Intervalo pro café, que, cara, lá a gente cria pauta, a gente faz conversa. pesquisa, a gente troca ideia com vocês, a gente faz um monte de coisa lá, cara. Então, siga a gente lá no Instagram. Exatamente, posta foto da Lola, então vai lá, não Obrigado. perde tempo. Vamos para a história. A história do Parasite É muito que, simples. num belo de um dia, aliás, numa noite, Uma bela noite. começa a chover uns Uns parasitazinhos, insetos estranhos lá. uns bagulho estranho. E entra no corpo da pessoa e controla a pessoa. Exatamente. E no Izumi, entra no braço, ele vai lá, consegue dar aquela... Qual é o nome daquela parada? Ele prende com fone de ouvido. Sim, ele mas é tem super um nome técnico disso, sei inteligente lá. lá. É estancar? Não sei, eu sei que ele prende Faz um e o torniquete. bicho... Não, torniquete é outra coisa. Não. E o bicho não chega a tempo no cérebro dele pra dominar ele, então fica no braço dele. Sim. 言葉まだ少しできない教えてしんいち E a história se baseia em o que é o bicho, a vida dele E descobrir o que tá tá acontecendo. acontecendo. Porque foi realmente uma infestação no mundo inteiro. Começam a acontecer alguns assassinatos também. Assassino da carne moída. Exatamente, é o assassino da carne moída. Porque os bichos precisam se alimentar. Exato. E eles se alimentam De ser apenas humano. de uma espécie ou algumas outras, né, a princípio. Ele se alimenta da espécie que ele tá Então, parasitando. é isso. Logo no começo aparece o cachorro, que ele só vai comer, teoricamente, cachorro. Os que entram em seres humanos só vão comer seres humanos. E aí o anime vai trabalhando essa questão também. Exato. Basicamente, gira em torno disso. O Shinichi tentando entender o que tá acontecendo com ele, Exato. junto com o Migi, que é um personagem muito carismático. Sim, ele é muito bom. E ele é uma mão feia, horrorosa, grotesca. こうしよう私が眠っている間は今まで通り君が自由に動かせるように回路をつなぐはあそれでいいだろこれからはお互い協力し合い生きることだそれ以外に道はない Ele parece o Suezo, ele poderia ser um bicho do Monster Rancher fácil. Podia, né? Real. O interessante disso é que ele tem um ar filosófico gigante. Esse é o ponto alto do anime. Filosofia. Porque Parasita, que eles chamam, chega no momento, tipo, no meio do anime, você começa a se perguntar quem que é o Parasita, mano. Exato. Eu até marquei aqui, basicamente no episódio 21, se eu não me engano, você tem uma revelação muito importante, um discurso muito importante de um personagem muito legal, que aí você começa justamente a se perguntar quem é Que é um o parasita. parasita. Essa é a pergunta. até antes, quando o Migi Sim. começa a falar com Com o Shinichi. o- Aquela discussão filosófica. É, toda. de, pô, vocês pegam, comem 1 milhão de espécies, subjugam toda Tem até quando ele a fala, raça, né? né? Dos demônios, o Shinichi fala alguma coisa como se vocês são demônios, qualquer coisa assim, e aí ele tá estudando lá e ele fala, pelas minhas pesquisas, os seres humanos se aparentam mais a demônios, né? Exato, porque ele entra nessa questão de o ser humano subjuga toda a natureza e ele não, ele só come seres humanos que E já são... que você tocou nesse ponto, eu quero falar aqui Quase que virei vegano. se você cresceu assistindo anime e você detesta ambientalistas ou ambientalismo, você assistiu o anime errado. Porque, É sempre no isso. geral, sei lá, posso citar fácil aqui, um anime da infância e um anime de agora. Pokémon, totalmente ambientalista. É, só E aí, tem- aí você vai falar, pô, mas os caras caçam... rinha de bicho. Rinha de bicho, tá, tem esse ponto, claro. Mas falando, por exemplo, do meio ambiente no geral, como no meio ambiente como planeta e tudo mais, a questão da rinha de bicho é totalmente diferente, tem um outro conceito lá e tudo mais. Não seria a mesma coisa que acontece aqui, tanto que você tem essa suavização dos Pokémons não ficarem feridos de fato, esse tipo de coisa, enfim. Mas você tem vários momentos quando tá dando merda em algum lugar, tipo no episódio do Tentacruel, dos Tentacruel gigante, é porque a fábrica tá poluindo o negócio, ou não Os sei o que, tá mortos, desmatando. é. Então tem também essa consciência ambientalista. E falando agora do Parasite que a gente acabou de assistir, totalmente
justamente isso, eles vão discutir a questão, muito provavelmente, quem escreveu isso é vegano, ou tá próximo disso. E do ambiente, né? Tanto que você pega, tipo, um dos seres imortais do anime, o vilão mais forte, tipo, o cara morre por causa do lixo, mano. Ele é envenenado pelo que o ser humano produz e convive. Exato, que então você você tem esse tipo de coisa, empresas, fábricas derramando lixo em lugar inapropriado. Porra, mano. Você tem também essa questão de transbordamento, que é uma teoria interessante aí, que fala até do momento que a gente tá vivendo atualmente, e que poderia falar que os parasitas fazem parte disso também. Dessa questão de quanto mais você vai degradando a natureza e desmatando, você vai tendo vírus e respostas saindo da natureza e chegando ao ser humano, que você não teria contato, mas você tem por conta disso. Então você tem toda essa questão, até que você entra na questão filosófica daquilo, de o que é o parasita, que é quando a parasita, que tá mais próxima do humano, né, que ela pegou a mente de uma professora, ela agrega esse valor humano de questionamento e tudo mais, e começa a se questionar, né, o que nós somos, o que somos os parasitas, em paralelo com o que é o ser humano, né? A questão do altruísmo, de você conseguir se doar por uma causa que não tem muito ganho pra você, sabe? Então todas essas questões filosóficas são muito importantes no anime e são muito legais. Sim, cara. Ele mexe com essa filosofia de forma sutil, mano. E provocativa. Sim. No momento que tá a gente perdendo cabeça e loucura e intriga de ser, sei lá, mano, querendo que ele conte pra alguém, que ele não conte e etc, você tem essas pequenas frases do Mig e de outras, você fica maluco, mano. Sim. E o Mig poderia tomar o lugar do Albujanra no Provocações. É que ele é provocativo. Nossa, é toda hora. E eu assisti dublado. Eu assisti legendado. Justamente pra contrapor o Ricardo. A dublagem é muito boa, tem alguns elementos lá meio X, assim, mas a dublagem, no geral, é realmente muito boa, eu gostei bastante. Uma coisa interessante que eu queria perguntar pra você se acontece no legendado, é que a sonoplastia do Mig, quando ele se estica, ou quando ele vai cortar, é feita com a boca, claramente. Ele faz tipo um... ou um... quando ele tá cortando. Acontece isso no original? Não sei se é no original, acho que não é com a boca não, velho. Você acha que é um outro som? Não, acho que tem uns sons e tal, mas não acho que não é feito com boca. Ou de repente é um som mais bem mixado, mais bem trabalhado ali. Mas eu não senti isso não, mano. Porque no dublado é claramente... Se você assistiu dublado, comenta aí se você percebeu. Claramente ele faz, quando o bicho tá esticando, faz um... É muito engraçado. Às vezes me tirou um pouco do eixo esse tipo de elemento. Por isso que eu quis perguntar pra você se era ou não. É que em vários momentos também eu tava, sei lá, jogando na cama com o celular, sem fone, ouvindo no... Ah, pode crer. Então a sonoplastia às vezes não me pega tanto, né? Sim. Se você assistiu legendado também e soubesse foi ou não, comenta aí, beleza? Isso é bizarro demais. Esquece. A trilha, ela é extremamente interessante. Sim. Ela tem basicamente elementos eletrônicos, muito sintetizador, principalmente nas cenas mais agitadas, que dá uma característica muito própria, né? Muito original pra trilha. Eu gostei bastante. E também peguei que tem alguns elementos brasileiros, às vezes. Eu senti lá no começo do anime, depois eu não senti tanto. Mas é claramente, aí você fala, pô, mas por que eles estariam usando elemento brasileiro? O Japão consome muita música brasileira. Sim, né? o mundo consome, principalmente quando se trata de chorinho e bossa nova, cara. E é justamente isso, você sente essa divisão binária, esse acento mais brasileiro, bem ligado à bossa nova também, chorinho. Eu acho que mais ligado à bossa nova nesse caso aqui. Também, além disso, você tem áreas um pouco mais orquestrais e áreas eruditas também. Sim. Tem um personagem que gosta muito de música erudita, e principalmente quando você tá falando dos parasitas mais cabeças, digamos assim, ou mais filosóficos, eles têm geralmente tocando alguma área de Chopin, ou Beethoven, um negócio assim. Lembrei dessa situação. Então, é bem legal, cara. Os personagens são muito bem feitos, todos eles são bem profundos. E você sente... Cara, eu acho isso muito louco quando você constrói um personagem e depois você desconstrói ele inteiro, mano. De forma bem feita. Bem feita. Que é o caso do Izumi. Sim. Que, mano, parece que ele troca, ele vira outro personagem. Completamente outro personagem. É engraçado que você gosta dos dois, né? Exato. Você pensa que, tipo, ele vai ter aquele teor, ele vai voltar ou qualquer coisa assim. Nunca mais, mano.
Aquele primeiro ele some e não volta mais. Isso eu acho muito da hora, mano. E dá abertura pra mais aquele questionamento filosófico que eu comentei do que é o ser humano, né? Que ele sente que perdeu o coração e que ele não é mais humano de alguma forma. E aí vai ter toda essa discussão por conta disso. Cara, eu acho isso muito louco. Também. O Mig, na forma que ele evolui de um, sei lá, de uma coisa incrédula, ela vive por ela e acabou. Sim. E até o final, que ela muda muito, que também é outra, tipo, parece que eles trocam algumas coisas, né? Sim. E eu Eles evoluem. Acho isso muito louco, cara. Muito louco na forma dessa construção. Aí você tem a Reiko, que ela é a mesma coisa. Você nota que ela não sofre esse salto, né, de evolução no personagem, mas você nota as nuances dela. Uma evolução muito bem orgânica. trabalhado. Mano, muito bem trabalhado, cara. Ela sai de algo totalmente igual ao Mig para algo muito mais filosófico até, talvez. Não, muito além do que o Mig. Ela traz também vários questionamentos interessantes. Nossa, cara. O trato que ela tem com a criança, com Sim. o bebê, mano, aquilo é muito louco, mano. Justamente, se você fizer um recorte nesse tempo aí do trato dela com a criança, que acontece em pouca parte do anime, mas você só nesse recorte você consegue ver toda uma evolução, uma diferença dela. Exato. Lembrando que evolução não acontece só pro bem, tá? Existe evolução pro mal também. Exato. Existe evolução negativa. Isso buga as pessoas às vezes, né? Mas enfim. é real. Eu vi algumas pessoas comentando que os personagens secundários do anime são meio paia ou são muito mal trabalhados e tal. Eu não achei, sinceramente. Eu também não, cara. Eu ainda acho que é um anime muito corajoso. Pela forma como ele usa o elenco, entre aspas, de apoio, que a Cara, gente chamaria no tem filme, né, animes de apoio. aí, que eu não vou citar nomes pra não gerar polêmicas desnecessárias, que trabalham muito pior, cara. Sim, muito mal, inclusive. É. Mas realmente, concordo, tem muito anime famoso, inclusive, Sim. que pega personagens muito bons e fala assim, ó, não vou te usar não. Dane-se, não vou é nem isso. querer, vou te usar Quer ver? mal. Vou usar um inclusive. bobinho, Pokémon. Pokémon? Acontece muito, mano. Eu gosto de Pokémon, mas tudo bem, mas é verdade. É que Pokémon também tem esse negócio de ser assim, ele quer... Ele é filho da mãe. Não. Pokémon quer vender boneco e jogo, essa é a verdade. Mas eu não senti aqui. Eu senti que todo o elenco Eu de também. apoio é bem trabalhado de forma corajosa. E você pode falar, ai, mas tal personagem é muito besta. Mas aí ele é besta. Fazer o quê? Tem pessoas bestas no mundo. Muito, inclusive. Sim. Então acho que é até legal quando acontece de forma orgânica, assim. Então eu não tenho... Claro, não é o melhor elenco dos animes, mas também acho que serve ao seu propósito de forma espetacular. Eu vou falar de 2 pontos negativos que eu pesquei aqui. Um acontece principalmente no começo, tem uma cena ou duas, então não é um ponto que vai estragar o anime ou a experiência de alguém, que é alguns saltos temporais. Então às vezes você tem um episódio só falando da Tamura aí, na relação dela com o Shinichi. Você tem, às vezes, no finalzinho do episódio, 4 ou 5 momentos em tempos diferentes ali, um seguido do outro. Ou tem outros exemplos também, mas tem uns saltos temporais ali meio esquisitos que acaba dando a... Não te buga, você não vai falar, nossa, o que tá acontecendo? eu nem Mas você senti acha falar. feio. Aham. Eu achei feio, sinceramente. Eu não senti. Questão de montagem do anime. Outro ponto, que esse eu achei grotesco, é no episódio, eu só vi aqui, episódio 19, quando eles começam a cercar uma área lá, e aparece uma multidão. E essa multidão é horrível, ela é muito mal feita. Parece um negocinho 3D ali, de joguinho antigo, os bichinhos fazendo um movimento de GIF. Parece que eles falaram, mete um GIF aí pra gente fazer mais rápido o negócio. Bem feio, se o Rodolfo achar a cena, ele vai colocar aí, vocês vão concordar comigo, com certeza. Ponto negativo, era só isso. Sim, é um bom anime, cara. Vale a pena você ver. Ele é bem curtinho, ele tem uma temporada só. Sim. Não vai ter mais, porque ele acaba bem amarradinho. Se tiver, é só pra vender boneco. Provavelmente, mas não vai ter não, Não, porque não já vai é de ter. 2015. É. Tem outro ponto que eu queria falar de outro episódio específico pra finalizar aqui, que é o episódio 20, que chama Crime e Castigo. Claramente é uma referência ao Dostoiévski. Olha, Que Dostoiévski. tem um livro com esse mesmo nome e que fala justamente sobre moral, certo ou errado, culpa. Que esse episódio gira muito em torno disso e vai culminar naquela revelação que a gente vai ver no episódio 21. Então, pra mim esse é o auge do anime, assim, nesse quesito filosófico. É. É até desse final, assim, sabe? O final do anime é o auge. Vale muito a pena. Pra completar, pra finalizar aqui esse lá embaixo, vale seu tempo. Vale seu tempo? Vale muito, cara. É um anime curto, anime que, sei lá, em 2 dias você zera ele e ele é muito bacana, cara. Cara, E eu é queria muito pedir divertido. pra vocês também deixar nos comentários o próximo aí. A gente tá querendo ver o do basquete lá, como é o nome? Kuroko. Então, Kuroko pedindo no muito basquete. pra gente ver. Então talvez eu assista. Talvez né? não. Talvez não, mas talvez eu assista. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Siga o Renato no Instagram. Siga o Interlop Café, siga o Rodolfo, canal do editor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço e falou! 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 Falou!